Olha, analisando os relatórios de balanço do segundo trimestre de 2026 da Marco Polo, da ISA Energia e da Irani, o mercado se deparou com um cenário financeiro no mínimo bizarro, né? Bizarro e, assim, até um pouco assustador de primeira, com certeza. Pois é, porque se a gente olhar só para o topo das planilhas, a festa parece que está armada, sabe? Tipo, as receitas subiram com força, as esteiras de produção lá no chão de fábrica não pararam um único segundo. Uhum. Mas aí que tá, quando os olhos descem lá para a linha final, os lucros simplesmente despencaram. Derreteram, né? Exato. A gente está falando aqui de um corte de 15% no lucro da Marco Polo, um mergulho muito incômodo, tipo 32% na ISA Energia, e um derretimento, olha, assustador, de 72% nos resultados da Irani. É muito caixa indo pro ralo, de fato. Então, a grande provocação que fica suspensa no ar, para quem aloca capital, é essa. Será que essas empresas resolveram fazer, sei lá, algum tipo de caridade corporativa e passar a trabalhar de graça? Nosso especialista vai desvendar toda essa mecânica por trás desse mistério, rasgar as notas explicativas e entregar o veredito final no encerramento dessa nossa análise profunda de mercado. Pode apostar que sim. Tem muita pegadinha contábil aí no meio. Sou o Danilo do Nexus e estou aqui com a Lia, nossa leitora e inteligência analítica. Seja correndo no parque, pedalando, no trânsito do fim do dia ou treinando na academia, esse é o seu momento de dominar os relatórios gerenciais sem perder tempo. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Então, debruçado sobre essa verdadeira montanha de dados financeiros de hoje, qual é a manchete crua? Aquela sem filtro, sabe? Que sintetiza o que diabos aconteceu nessa temporada de balanço. Olha, a manchete que dita o tom desse trimestre é brutal e super direta ao ponto. A fábrica trabalha, assim, na sua capacidade máxima de engenharia, só que a margem foi impiedosamente engolida. Caramba, engolida? Totalmente. O que a gente vai estruturar aqui é um raio-x bem profundo desse abismo gigantesco que se abriu entre a receita que entra, o dinheiro que entra, e o lucro real que sobra no caixa de Marco Polo, da ISA Energia e da Irani. E a gente não pode esquecer da Tegma, né? Com certeza. A gente vai analisar o contraste disso, dissecando essa grande exceção à regra nesse trimestre, que é a Tegma, que nadou, assim, exatamente no sentido oposto de todo mundo. E o que assusta quem investe dinheiro de verdade, né, é justamente esse descolamento violento. Porque, para situar quem está ouvindo a gente agora e dar um resumo da ópera em poucas palavras, o que os números brutos realmente dizem. Afinal, muito volume deveria significar muito dinheiro no bolso. Deveria. Mas o volume se provou uma ilusão de ótica financeira nesse ciclo. Em resumo, produzir mais não se traduziu em colocar mais dinheiro na conta do acionista. Explica melhor isso. Bom, a Marco Polo, por exemplo, ela produziu 8% a mais na comparação anual, sabe? Alcançando um volume bem formidável de mais de 4.100 unidades montadas. Mas mesmo assim o lucro líquido deu aquela retraída. Nossa, 4.000 unidades e o lucro cai? E a ISA Energia? Então, a ISA viu a receita líquida de transmissão subir quase 21%, romper aquela histórica barreira de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uhum. Porém, o lucro afundou os tais 32% que você citou no começo. Um tombo feio. E a Irani foi a que mais sangrou no chão de fábrica, né? Com o lucro derretendo mais de 72%, despencando para módicos 30 milhões de reais. Num período em que, teoricamente, ela deveria estar surfando alta capacidade, né? Exato. E na completa contramão desse banho de sangue nas margens todas, a Tegma brilhou intensamente. Exibiu uma eficiência que empurrou aquele retorno sobre capital investido, o famoso ROIC, sabe, para espetaculares 31,8%. Cara, o ROIC passando de 30% operando logística nacional é uma anomalia positiva, assim, fascinante. A gente já vai chegar nela. Mas focando primeiro no problema. O que explica essa desconexão tão agressiva? Porque ver a receita subir e o lucro cair simultaneamente costuma causar muito pânico no mercado. Com certeza. Sinaliza que o custo da operação saiu de controle, né? Então, o que mais importa para o investidor inteligente extrair de todo esse paradoxo? O fator crucial que está escondido nessas linhas se resume a uma dinâmica implacável de mercado. É aquela batalha épica entre a pressão de custos e o poder de repasse de preços. O famoso cost pressure contra o pricing power. Exatamente.
E o que esses balanços estão provando por A mais B é que num ambiente macroeconômico superinflacionado, não importa o quanto a companhia consegue vender, mas sim o que ela vende e a qual custo essa operação se mantém de pé. Uhum. É o mix de produtos oferecido e a estrutura de capital escolhida para financiar a operação que ditaram as regras absolutas de rentabilidade de agora. Legal. Para quem está acompanhando a gente visualizar isso de forma mais tangível, eu gosto muito de imaginar a rotina de um motorista de aplicativo. Adoro essa analogia, manda ver. Pensa que ele decide por conta própria desligar o aplicativo para aquela categoria premium, sabe? Aquela com carros pretos maiores e tarifas mais altas. E aí ele passa a aceitar corridas apenas na categoria mais básica e barata disponível no app. Tá, ele foca no volume então. Isso. O resultado imediato é que o volume de corridas explode. O celular do cara não para de tocar, o carro não esfria, o esforço físico dele vai ao limite absoluto. Trabalha o dia todo. Porém, no fim do mês, quando ele senta para puxar a calculadora, percebe que a margem de lucro por quilômetro rodado foi completamente obliterada. O desgaste do pneu aconteceu, o consumo do combustível aumentou violentamente, mas aquela tarifa que o passageiro pagou foi ínfima e não cobriu o esforço proporcional dele, entende? O carro vive lotado, mas a carteira bancária lá no fim do dia continua vazia e sem capacidade nenhuma de poupança. Olha, essa mecânica se encaixa perfeitamente, mas assim de forma exata, para explicar a compressão de margens na Marco Polo. Sério? Conta como? Sim, porque analisando ali as aberturas de vendas no balanço, a gente nota que o faturamento oriundo de micro-ônibus saltou agressivamente. Foi de 8,2% para 17,7% da receita total do período. Caramba, mais que dobrou a participação. E qual que é a grande questão aí? Micro-ônibus, que são amplamente direcionados para programas e licitações de prefeituras, do governo, eles carregam margens naturalmente muito mais espremidas. Claro, concorrência bruta de preço em edital, né? Exato. A companhia simplesmente vendeu muito mais de um produto cuja rentabilidade é estruturalmente inferior. Então essa verdadeira avalanche de vendas de produtos baratos acabou diluindo a força das vendas daqueles ônibus rodoviários pesados. Ah, os grandões de viagem. Isso. Os famosos modelos double-deckers de 2 andares, que carregam tecnologia de ponta, valor agregado altíssimo e que funcionariam meio que como as corridas premium ali do seu exemplo do aplicativo. O mix de produtos deles piorou substancialmente. Ou seja, a fábrica deles lotou, mas lotou de produto de margem baixa. Exatamente isso. Mas e no caso da ISA Energia? Porque a ISA não vende ônibus. A ISA vende aquele serviço contínuo de linhas de transmissão de energia elétrica. Lá o problema com certeza não pode ser o mix de produtos, né? O que justificou essa queda brusca deles? Na ISA Energia, a guilhotina não veio da fábrica, ela veio direto do departamento financeiro. O grande vilão absoluto foi o custo da dívida. Juros pesando no caixa. Demais! Se a gente isolar só a parte operacional, a companhia teve um desempenho até formidável, sabe? Com uma EBITDA operacional rodando muito, muito bem. Eles geraram bastante caixa na atividade fim. Uhum. No entanto, olha só, o custo para carregar todo o imenso endividamento necessário para financiar esses projetos gigantes engoliu o lucro. O impacto dos juros cresceu de forma agressiva. Saltou quase 82% na comparação anual. 82% de aumento em juros? Nossa. Pois é. Foi o encargo financeiro da dívida que simplesmente trucidou a linha final do demonstrativo, mostrando quão sensível uma empresa de infraestrutura pesada pode ser quando as taxas de juros permanecem super altas no país, né? O custo do dinheiro não perdoa nenhum CNPJ, independentemente do tamanho da obra que eles estão fazendo. Não perdoa mesmo. Mas, para quem acompanha a formação de um portfólio vencedor, a gente sabe que nem tudo se resume a catástrofes, né? Existiram oásis de alta performance. Quais foram os grandes pontos positivos operacionais no meio dessa turbulência toda? Bom, o primeiro destaque incontestável vem exatamente da operação da própria ISA Energia, demonstrando uma execução de engenharia de campo impecável. Eles conseguiram finalizar e entregar o bloco 3 daquele gigantesco projeto Piraquê. Ah, o de transmissão? Isso. Entregaram com impressionantes 16 meses de antecipação em relação ao prazo regulatório que a ANEEL impõe. Peraí. 16 meses de antecipação em obra de infraestrutura dentro do Brasil? Historicamente, o setor inteiro convive com atrasos absurdos
por conta de embargo logístico, ambiental. Como eles conseguem furar esse padrão crônico e adiantar mais de um ano de receita, que entra praticamente pura no caixa? Olha, o segredo deles está num domínio super ferrenho da cadeia de fornecimento e num planejamento prévio bem agressivo. Como assim? É que enquanto outras concessionárias menores ainda estão lidando lá com a burocracia do desenho do trajeto da torre, a gestão da ISA já mobiliza a encomenda de cabos e estruturas, assumem os riscos calculados para instalar os canteiros muito mais cedo. Entendi. E para o acionista antecipar 1 ano e 4 meses de entrada de caixa contínua com uma margem EBITDA estimada nesse bloco na casa dos 95%, 95%? Caramba! é um prêmio de execução altíssimo, né? Com certeza, isso muda totalmente a projeção de valor presente do ativo. E voltando os olhos ali para Marco Polo, considerando que os micro-ônibus derrubaram a margem média deles, sobrou alguma vertente de crescimento tecnológico que tenha brilhado no meio do caos? Sobrou sim! O que garantiu a resiliência deles foi a parte da transição energética combinada com a operação externa lá fora. A Marco Polo entregou 67 unidades de ônibus totalmente elétricos do modelo Active agora no trimestre. 67 ônibus? Isso é bastante comparado com o passado. É um pulo imenso frente aos meros 15 que eles tinham entregue no mesmo período do ano passado. Dominar esse processo construtivo do ônibus elétrico coloca a empresa totalmente na vanguarda para quando a renovação das capitais for mandatória, sabe? E sobre a operação internacional que você citou? Além dessa eletromobilidade, a operação internacional sediada lá na Austrália. Ah, controlada deles a Volgren, né? Exato, a Volcren ela segue simplesmente quebrando as próprias expectativas. Os volumes montados e as receitas geradas lá fora estão altíssimos. Isso blinda a companhia e acaba ancorando parte do fluxo de caixa em moeda forte perante o mercado doméstico que é tão instável, né? Faturar num mercado estrangeiro maduro é a proteção perfeita para empresas cítricas, sem dúvida, o que nos leva ao nosso terceiro destaque operacional. Como é que a Tegma sustentou mais de 30% de retorno sobre capital alocado, operando logística em um país cheio de estradas complexas como o nosso? A Tegma, ela surfou com muita eficiência aquela maré favorável do aumento de vendas do próprio setor automotivo brasileiro, mas o mérito, olha, não é só passivo, sabe? Eles não ficaram só dependendo do mercado vender mais carros. Eles foram atrás de receita nova. Foram. A grande sacada comercial foi que a equipe de gestão não paralisou a busca por novas frentes. Prova enorme disso foi a conquista de um contrato logístico totalmente novo focado no transporte de contêineres na região da Bahia. Logística portuária ali, contêineres. Isso imediatamente acoplou 6 milhões de reais em receita nova direto no balanço. É a prova de uma execução comercial agressiva, sabe? Oportunista e que diversifica a matriz de risco da empresa. Lucro que vem de eficiência genuína. Muito bom. Mas assim, nenhuma radiografia financeira séria se contenta em olhar só para as vitrines bonitas da loja, né? Chegou a hora da gente descer para o porão desses relatórios e procurar as armadinhas de verdade. Analisando friamente os dados operacionais, quais são os grandes alertas vermelhos e os riscos que estão escondidos nesses papéis? Olha, o principal alerta hoje pisca de forma ofuscante na vizinhança sul-americana. Existe um ralo financeiro aberto na Argentina que está afetando pesadamente a subsidiária Metasur, que pertence a Marco Polo. A Argentina? Vixe. Sim, a produção fabril por lá simplesmente desmoronou 45% num único trimestre. E a raiz do problema vai muito além de só uma falta de demanda pontual. O ambiente macroeconômico argentino simplesmente estilhaçou o mercado de crédito interno. Certo, eu imagino que o frotista lá de Buenos Aires, que precisa trocar de ônibus, ele olha para aquelas taxas de juros, olha para a inflação galopante e decide que é melhor rodar com ônibus velho e remendado mesmo. Perfeitamente. Sem financiamento acessível, não existe renovação de frota de jeito nenhum. Sem renovação, a linha de montagem estaciona. Mas aqueles pesados custos fixos de manter uma fábrica aberta continuam corroendo o caixa diariamente. A conta de luz e folha de pagamento chega todo mês.
E para tentar estancar esse sangramento, a Marco Polo foi obrigada a reconhecer um custo não recorrente de mais de 10 milhões e 400 mil reais somente nesse trimestre. Dinheiro que foi destinado especificamente para demissão e reestruturação daquela planta. É literalmente a economia real de um país asfixiando uma cadeia produtiva internacional inteira. É doloroso ver caixa queimada dessa forma por culpa de cenário macro, né? Passando agora da dor lá no exterior para a dor aqui dentro, na infraestrutura de transmissão. Antes a gente comentou sobre a despesa de juros derretendo o lucro da ISA Energia. Até que ponto esse peso financeiro compromete o balanço deles estruturalmente falando? Compromete muito, muito seriamente. A dívida líquida consolidada da companhia deu um salto de 27% no período de um ano só. 27% de aumento em dívida? Chegaram a atingir um patamar massivo de 16,2 bilhões de reais. A estrutura está assim pesadíssima para carregar. Nossa, usando outra analogia super prática aqui para quem está escutando, isso soa exatamente como aquele processo de bulking extremo que a galera faz na academia, sabe? Bulking? Explica aí. Tipo a pessoa começa a ingerir uma quantidade colossal de calorias, que no caso aqui da ISA Energia seriam calorias financeiras oriundas de pura dívida, com o objetivo de ganhar peso super rápido para tentar construir massa muscular. E essa massa muscular seriam esses novos projetos gigantescos que ela está levantando. Ah, entendi o raciocínio. O grande problema estrutural dessa estratégia, na academia e na empresa, é que operar com uma carga corporal tão pesada eleva exponencialmente o risco de você ter uma lesão grave na articulação. Qualquer deslize ali na macroeconomia pode ser simplesmente fatal para o balanço. Total. E a lesão corporativa aí, seguindo o seu raciocínio, seria tipo uma guinada surpresa para cima na taxa básica de juros. Ou então um atraso super grave de licenciamento ambiental que impedisse a obra de entrar em operação e gerar caixa no prazo combinado. Exato. Porque quando o grau de alavancagem beira o limite ali da capacidade geradora de caixa da companhia, não existe mais folga para erro de cálculo naquele repasse inflacionário dos contratos. A sensibilidade desse balanço fica muito aguda. E a alavancagem é aquilo, né? Sempre funciona como um amplificador. Aumenta muito os retornos nos dias ensolarados, mas acelera a ruína durante as tempestades. Bela definição. E no caso da Irania, que perdeu mais de 70% de lucratividade. Onde está o defeito da engrenagem fabril deles ali dentro? O defeito lá foi bem literal, bem técnico e custou muito caro para eles. A Irania enfrentou problemas mecânicos severos no transformador do turbogerador 4. É um equipamento que eles conhecem internamente lá como TG4. Quebrou o transformador. Quebrou. E o problema, veja bem, não é só o custo da peça ou do conserto, mas o efeito dominó mecânico. O setor de papel e celulose possui uma das operações que é mais intensiva em consumo de energia elétrica de toda a indústria global. Ah, é verdade. Aquelas caldeiras de cozimento da celulose e as secadoras, elas não podem sofrer interrupções. Quando o equipamento interno de cogeração de energia quebra, a fábrica simplesmente perde a autonomia energética. Putz. Isso significa que eles são forçados a recorrer de emergência à rede elétrica pública e comprar energia ali no mercado livre, muitas vezes durante períodos em que a bandeira tarifária está caríssima, só para evitar que a linha de produção pare totalmente. A empresa vira meio que refém do preço externo, né? Refém total. E a conta de ser esse refém tarifário cobrou um pedágio imediatamente deles. Apenas essa necessidade extra de comprar energia de terceiros gerou um impacto destrutivo de 4,5 milhões de reais direto no EBITDA do semestre. Fica bem evidenciado que o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessas companhias de celulose não é só o preço internacional lá do papelão, mas a eficiência e estabilidade brutal do maquinário energético interno. Se houver qualquer falha na caldeira, pulveriza o lucro unitário da produção inteira. Margem triturada acaba levando ao tópico de maior interesse de boa parte da audiência que acompanha a Bolsa, a distribuição de proventos. Se a eficiência despenca, a capacidade de pagar cai junto, né? Como fica a sustentabilidade do payout e onde de fato está o dinheiro para remunerar o acionista hoje? Por exemplo, o mercado viu aquele anúncio recente da Tegma de distribuir 75 milhões de reais. Mas eu provoco o seguinte: pagar 62% do lucro num momento onde o crédito no Brasil beira o proibitivo
não seria um risco de descapitalizar a empresa, assim, só para agradar o investidor no curtíssimo prazo? Essa sua provocação é super válida, mas a leitura do balanço dissipa um pouco desse medo. A operação logística da Tegma, por característica, exige historicamente um baixo investimento intensivo de manutenção se a gente comparar com montar uma fábrica de ônibus do zero ou instalar torres gigantescas de energia na mata. O fluxo de caixa livre da Tegma suporta tranquilamente esse patamar de pagamento sem comprometer a estabilidade do negócio atual. Entendia. O modelo de negócios pede menos dinheiro contínuo. Exato. É por isso que ela se consolidou de forma bem isolada como a autêntica vaca leiteira desse grupo que a gente está analisando. Esses proventos geram um yield de curtíssimo prazo altamente atrativo. Já no caso da Irani. A Irene costuma manter aquela distribuição política travada nos 25% de forma quase religiosa, não é? Mantém a regra sagrada. Eles propuseram o pagamento agora de cerca de 7,9 milhões de reais. Encolheu mais de 70%, significa que o montante absoluto, dinheiro de verdade que cai lá depositado na conta, acaba se tornando uma fração completamente irrisória perto do histórico bom da companhia. O percentual é garantido, mas o bolo está minúsculo, né? E para o investidor focado em proventos, que olha para Marco Polo e para Isa Energia, existe algum horizonte de recebimento forte por lá, ou a recomendação é simplesmente ajustar as expectativas à realidade estrutural deles? A leitura dos dados impõe realismo absoluto. Não é o ciclo de esperar distribuições super gordas dessas duas companhias, viu? Ambas se encontram num estágio muito agressivo de alocação intensiva de capital próprio e capital de terceiros. Eles estão precisando guardar dinheiro. Muito. A Marco Polo, por exemplo, consome muito fluxo financeiro para conseguir sustentar a carteira de crédito atrelada ao braço financeiro próprio deles, que é o Banco Moneo. Ah, claro. Eles emprestam o dinheiro para vender o próprio ônibus. Exato. E a Isa Energia, por seu turno, se encontra atada a gigantescas emissões de debêntures verdes para sustentar o capex super formidável de expansão de rede elétrica deles. Capital que está preso ali no solo sob a forma de cabo e subestação, demora anos para maturar e se converter em dividendo líquido de novo para o cotista. Entendido perfeitamente. O capital semeado ali no concreto agora demora a dar frutos financeiros. Bom, com isso em mente, focando bem na linha do tempo futura, quais são os propulsores, aqueles gatilhos de alta e de queda que detêm o poder real de fazer essas cotações acelerarem ou colidirem brutalmente a partir das próximas semanas? Iniciando pelos gatilhos positivos. O principal radar que hoje monitora Marco Polo foca obstinadamente na fase 13 daquele programa do governo O Caminho da Escola. O volume potencial supera as 7.200 unidades habilitadas nos editais. 7.000? É um volume bizarro. É muito alto. E do ponto de vista puramente financeiro, a homologação célere de toda essa demanda criaria um colchão gigantesco de segurança na linha de receitas futuras da empresa e um colchão capaz de estabilizar o fluxo de produção fabril deles pelos próximos anos. E para os contratos da Isa Energia? Já na Isa, a chave do crescimento é puramente regulatório e contratual. A gente tem a aguardada incorporação das novas taxas da receita anual permitida. A famosa RAP. Isso, a REL. A incorporação no ciclo de 2026 e 2027, somada ao descruzamento da malha societária da Axia Energia, tudo isso vai permitir que a empresa passe a absorver 100% daquela geradora IE Madeira direto no balanço. Simplifica a estrutura e bota dinheiro para dentro. Sim, injetando uma expansão tarifária super segura, robusta e livre de risco de demanda. Essa é a mágica do contrato corrigido pela inflação em transmissão de energia. Mas e no lado sombrio, quais variáveis macroeconômicas podem funcionar como aquelas âncoras, afundando o valor dessas empresas no curto prazo? Olha, o principal predador invisível no caso da Marco Polo é a volatilidade cambial. Um real fortemente valorizado ali frente ao dólar pune com severidade as exportações de toda a indústria brasileira. O gringo compra menos e fica caro. Não só isso, a mecânica perversa disso é que produzir as carrocerias aqui dentro do Brasil incorrem altíssimos custos fixos em reais. Mas se o dólar se desvaloriza bem na hora da venda externa, aquele montante faturado encolhe, o que acaba esmagando assim sem piedade a margem do produto lá no exterior. Nossa, verdade. E o mercado de crédito interno tem o poder de estrangular completamente as vendas locais aqui dentro também, né? Perfeito.
Um cenário prolongado de restrição de oferta de crédito atinge todas as pontas da cadeia, sufoca-lhe os municípios e os frotistas urbanos, que diante de juros totalmente extorsivos, recuam dos projetos de renovação de frotas velhas. Isso atinge a Marco Polo em cheio. E a Tegma entra nessa conta do crédito também, certo? Entra. Ao mesmo tempo que isso acontece, esfria super rápido a propensão de quem está querendo financiar um carro 0 km ali na concessionária, né? E quando o carro 0 não vende, o pátio das montadoras trava e, num verdadeiro efeito cascata, acaba freando todo o modelo logístico de transporte da Tegma. É o risco total da economia travar com o frio de mão dos juros puxado. Num cenário tão enroscado e hostil assim, a atitude de quem está no comando da empresa diz muito sobre a sobrevivência das companhias, né? Lendo um pouquinho além das tabelas financeiras, o que a gente consegue extrair sobre a resiliência do alto escalão deles? Vemos diretores inertes ali só apostando no otimismo do mercado ou há sinais de pragmatismo real? A leitura qualitativa desses relatórios revela com bastante clareza até gestões agressivamente ativas. A gente não enxerga ali diretores de braços cruzados esperando o vento mudar. A diretoria da Marco Polo, por exemplo, ela demonstrou uma frieza bem admirável ao aceitar cortar na própria carne da estrutura deles lá na Argentina, sabe? Aquela reestruturação que a gente falou. Isso. Puxar o freio, reconhecer a derrota temporal lá no país vizinho e engolir mais de 10 milhões em provisão de reestruturação, no fim das contas, é 1000 vezes mais inteligente do que se acovardar, fingir uma normalidade ilusória e deixar o caixa geral sangrar num ciclo vicioso que não teria fim. O foco deles recaiu puramente sobre salvar o longo prazo, mesmo à custa de dor e despesa no curto prazo. Faz todo sentido. Tomar o remédio amargo bem rápido costuma salvar o paciente da UTI. E a postura executiva que a gente viu dentro da ISA Energia. Eles estão conseguindo lidar com aquele monstro de dívida que você citou. Estão comprovando uma grande capacidade técnica naqueles chamados greenfields, que são os projetos concebidos totalmente do zero. Porque ganhar o leilão é a parte burocrática fácil. Levantar as torres no meio de 1 milhão de entraves ambientais, que é o teste de fogo real. Exatamente. A obra é difícil e eles têm avançado de um modo muito admirável, seja garantindo precocemente a licença de instalação super complexa ali no projeto Serra Dourada, ou até promovendo aquela rápida energização de Jacarandá. Adicionalmente, eles executam pautas interessantes nessa transição climática, sabe? Como o quê? Como testar e implementar o uso de reatores à base de óleo vegetal isolante lá no polo de Bauru, substituindo de vez aquele tradicional óleo mineral que é derivado de matriz fóssil. Eles mostram não só um baita zelo pela engenharia tradicional, mas adaptabilidade gigante aos novos mandatos climáticos que os grandes fundos globais exigem hoje. Chegamos então, Lia, nossa especialista, ao momento nevrálgico dos nossos bastidores. O diagnóstico direto, cru, sem adoçar a pílula. Diante de tudo que já destrinchamos aqui, quais são aquelas 3 verdades essenciais, os riscos ou críticas construtivas, operacionais, que o investidor experiente não tem o direito de ignorar se ele realmente quiser preservar patrimônio? Vamos lá, o pilar número 1 da falência do investidor comum é ceder ao pânico gerado por puro ruído contábil. A gente observou a margem bruta da Tegma despencar de uma linha para outra no relatório. Aí aquele investidor que lê só a manchete fugiu assustado, vendeu a posição sem nem saber que aquilo ali se tratou estritamente de uma manobra técnica e contábil envolvendo uma alteração na forma de apuração de créditos do imposto ICMS. Caramba, puro detalhe técnico e a galera pira, né? Pira total. E um cenário idêntico gerou uma histeria sobre o faturamento da própria ISA Energia. Histeria essa motivada apenas porque uma rúbrica técnica ali de ressarcimento da CDE à conta de desenvolvimento energético simplesmente deixou de transitar pelo indicador de receita bruta por conta de pura regulação contábil. E o caixa em si? A geração de caixa intrínseca sequer sofreu um único arranhão com essas operações. Ignorar as notas explicativas do balanço é assinar aquele atestado de prejuízo antecipado, sabe? É a velha preguiça de quem não faz o dever de casa e depois fica tentando competir no mercado financeiro contra tubarões. Não dá. E qual que seria o segundo alerta estrutural gravíssimo? Olha, submissão à demanda estatal, que atormenta a Marco Polo. Garantir faturamento gordo por meio de contratos perenes ali com o governo pode parecer um modelo ideal de previsibilidade para muitos. No entanto, é um tremendo campo minado.
Em épocas de disparada na inflação de commodities primárias, pensa no alumínio ou nos plásticos oriundos lá do barril de petróleo, o preço de construção de um veículo desses sobe da noite para o dia. E esses não podem simplesmente repassar o preço pro prefeito, né? Exatamente. A companhia está totalmente engessada naqueles editais públicos, não possui amparo legal, agilidade contratual para repassar essa fatura de insumos mais caros logo de cara para o ente estatal que encomendou os ônibus. A consequência primária é ver a margem de produção sendo moída de forma sistemática por pura ausência de flexibilidade e poder de preço. A empresa abre mão da própria margem em troca de uma ilusão de volume garantido. Bem intenso. Para completar nosso pódio de riscos operacionais complexos, qual seria a última armadilha? O risco oculto de você achar que está analisando uma indústria de metal, mas no fundo acabar carregando o balanço de uma instituição bancária inteira nas costas sem saber. Muitos ignoram totalmente a complexidade que está atrelada ao Banco Monel, que pertence à estrutura financeira da Marco Polo. A companhia abriga no seu próprio ecossistema um nível de endividamento bem superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais, totalmente focado em sustentar financiamentos dos clientes. Isso dentro de uma montadora. Dentro da estrutura consolidada deles. Isso, por sua própria natureza financeira, infiltra aquele perigoso risco de crédito direto, sabe? Os temidos calotes da inadimplência setorial, provisões amargas para perdas duvidosas, tudo isso indo parar direto nas planilhas operacionais de uma fábrica de metalurgia e montagem. É uma dinâmica bem híbrida, industrial e bancária misturada, que requer do acionista um monitoramento microscópico e contínuo. É um animal financeiro diferente que demanda cautela extrema. E com toda essa radiografia incisiva sobre a mesa, a gente é puxado exatamente de volta à grande provocação que iniciou nossos debates hoje. Volume fabril espantoso. Recordes consecutivos de receita nominal, mas as margens afundando muito pesado. Afinal das contas, chegou a hora mais aguardada de todas. O veredito final. Qual é a recomendação fria, metódica e totalmente insensível para cada uma dessas posições? O martelo sobre o futuro dessas ações está nas suas mãos a partir de agora. Então vamos lá, recuperando e finalizando a dúvida lá do início. Não há caridade e não tem nenhuma bondade patronal corporativa acontecendo, tá? O que transparece nos relatórios bem amargos da Marco Polo, da ISA Energia e da Irani é a exposição aguda que as empresas têm às terríveis dores financeiras de tentar manter a escala de crescimento num país que está sob asfixia total de um macrocenário tóxico. É Brasil puro. A inflação insistente de peças, metais e energia dilacera totalmente a capacidade produtiva deles. Ao mesmo tempo, as taxas de juros, que não cedem de patamares cruéis, fulminam sem dó o resultado de quem necessita pegar empréstimo para modernizar ou pavimentar expansões de capacidade da empresa. Eles, no fundo, trabalham só para pagar juros bancários e para pagar base de fornecedores que está toda encarecida. Perfeito. Diante dessa verdadeira máquina de moer margem, como que a gente traduz todas essas nuances em recomendações estratégicas? Tese por tese. Qual é o veredito? Com precisão cirúrgica. Em relação à Tegma, o veredito cravado é de comprar mais. O relatório reitera a excelência de uma operação que se comprovou um verdadeiro relógio suíço num tempo onde há muita trégua na cadeia automobilística. Ideal para compor a estratégia ali de quem rastreia dividend yield substancial, recorrente e bem constante. Sinalização mais do que positiva. Tegma absorvendo capital para dividendos. E movendo agora para a indústria pesada e para as torres lá da ISA Energia, como a gente manobra as posições nessas duas gigantes da Bolsa? Para o acionista atual, que já tem Marco Polo e tem ISA Energia na carteira, a diretriz correta agora é de manter a posição, exigindo assim uma paciência super estoica. Os balanços dessas duas acusam dores crônicas derivadas puramente dessa reestruturação de capital e dessas taxas extorsivas. O investidor tem que sentar e esperar. Isso, é imperioso aguardar os trimestres futuros para observar a retomada percentual no volume daquele ônibus de alta margem, o Double Decker, que vai restaurar a margem lá na Marco Polo. E, claro, dar fôlego ao cronograma necessário para a ISA Energia conseguir absorver de vez toda essa enorme dívida que ela contraiu em infraestrutura até as obras começarem a pagar o custo dessa alavancagem alta. E, por fim, a gente tem o caso mais grave dessa nossa rodada, né?
A Irani lidando com um buraco tipo de 70% na lucratividade em 12 meses. Para a Irani, a orientação totalmente racional neste momento é reduzir a exposição de forma gradativa. O choque letal causado ali na composição de custos, com todo aquele imprevisto mecânico e a necessidade de importar energia de fora, expôs fragilidades muito sérias. A recomendação hoje defende resguardo, focar na proteção até o momento em que a diretoria lá logre comprovar na frieza dos próximos relatórios que o maquinário interno deles está totalmente estável e a precificação global da celulose retorne à normalidade rentável, sabe? O prêmio que o mercado exige hoje contra esse risco fabril excede a tolerância de um portfólio seguro. Análise contundente e sem firulas, uma verdadeira aula de separação do joio e o trigo financeiro, removendo esse ruído chato de contabilidade para a gente poder focar estritamente na geração estrutural de caixa dessas teses. Fantástico. É sempre sobre a geração de caixa no longo prazo. O resto é ruído mesmo. Pois é. E para você da nossa audiência, que nos acompanhou atentamente neste profundo mergulho gerencial, a gente reitera a recomendação essencial. Não percam a oportunidade de se inscrever no canal Nexus hoje mesmo. Quem acompanha a gente já está acostumado que é justamente aqui que rasgamos as manchetes fáceis, abrimos aquelas perigosas notas de rodapé de cada balanço e trazemos com clareza o que muita gente do mercado tentava deixar debaixo do tapete. Exatamente. Olhar de lupa para o detalhe faz toda a diferença para o retorno futuro. E como reflexão complementar, instigadora, para que todo mundo continue suas pesquisas logo mais à noite. Perante todo esse enorme risco de dependência do governo delineado no balanço lá da fábrica de carrocerias, considerem as finanças de quem fabrica. Qual seria a verdadeira dimensão do estrago no fluxo de tesouraria de uma indústria dessas, totalmente dependente de licitação do Estado, se a realidade macro se impuser, o governo federal decretar um contingenciamento surpresa violento no orçamento da União e os prometidos pagamentos dessas milhares de frotas atrasarem e se arrastarem por todo o calendário de 2027 sem correção inflacionária, fica o aviso de alerta máximo aos analistas focados no setor industrial, né? Até o nosso próximo encontro de bastidores de mercado. Tchau, tchau.